Ao vídeo! Fala galera, beleza? Tranquilo? Suave? Harumaru aqui e estamos de volta para mais um vídeo. E dessa vez a gente vai fazer... Não vamos só fazer dessa vez, a gente vai começar uma série nova aqui no canal, falando um pouquinho da coleção de jogos físicos que eu tenho. Alguns disclaimers, que aqui não estão todos os jogos. Eu vou separar por tipo de console, ou seja, PlayStation, Xbox e Nintendo, que eu acho que fica mais organizado e não fica tanto conteúdo de uma vez. Minha ideia é ir trazendo conforme os meses forem se passando, novas adições e novidades aqui para a coleção. Bora começar com, acho que, a minha principal coleção, que eu tenho mais tempo. Sério, eu tenho desde 2008. Bora começar por um dos meus favoritos, que é a coletânea de Shadow of the Colossus e Ico. E Shadow of the Colossus é um dos meus jogos favoritos desde o PlayStation 2. Sempre gostei muito, muito mesmo. E essa versão é bem legal, que ela tem os gráficos remasterizados, a jogabilidade é um pouco melhorada. A gente ainda tem um pouco de lag, né? Que é normal da edição. Que é normal do jogo, mas ela é bem melhor de jogar do que a versão de Play 2. Infamous. Um jogo que mudou pra mim a mentalidade de geração. Sério, pra mim esse foi o grande divisor de águas do Play 2 para o Play 3. Os gráficos eram insanos pra época, a jogabilidade era muito boa. O jogo tinha muita coisa pra fazer, ele é bem legal, sério, um dos meus favoritos da geração. Infamous 2, trazendo melhorias no sistema de moralidade, missões mais aprofundadas, gráficos muito melhores, sério, o salto do 1 pro 2 é gigantesco. E pra mim, de longe, ele é um dos melhores jogos da geração do PlayStation 3, um dos meus favoritos também. Ele é muito bom de ser jogado, ele é um jogo leve, um jogo prático, um jogo fácil de ser jogado e uma ótima pedida. Bora pro próximo! Lair, de fato um dos jogos que lançou o PlayStation 3, mudou a geração. Ele trouxe coisas inovadoras como controle de movimento. Ele nada mais era do que uma grande demo do console, porque ele tem pontos que são realmente muito fraquinhos em relação à história, em relação à própria gameplay, que ainda era bem experimental. Ele é um jogo bem interessante, no mínimo. Ele é uma daquelas opções que é legal de ter na coleção, porque você vê coisas de uma época que já não existe mais e é bem inovador. Sério, é um jogo bem bom. Starhawk, pra mim foi uma das surpresas da geração. Ele veio tão do nada e sumiu tão do nada quanto, mas ele tinha partidas muito interessantes no multijogador. Você construía bases, minerava recursos e combatia com robôs que eram gigantes e voavam, né? Daí o nome Starhawk. Tinha um controle muito bom pra época, uma gameplay muito leve e muito boa de ser jogada. Valeu a pena. Hoje em dia, sem multiplayer, ele tem um modo história que dá pra jogar, mas não é tão interessante quanto. E a possibilidade de jogar co-op com os amigos da PSN ainda existe. Então, vale a pena. Ele é um jogo que, na minha opinião, vale bastante a pena. Fracture. Esse foi um daqueles jogos que surgiu bem no início da geração do PS3. Ele tinha uma mecânica muito inovadora de subir e descer o terreno, ou seja, toda a gameplay dele de criar e destruir cover em tempo real. Era cheio de combate à la Gears of War, porém não era tão arredondado, não tinha covers bons e não era muito frenético. Ele é um jogo interessante, ele é um jogo que dá pra divertir e de fato ele é um daqueles que marca a geração que ele fez parte, sabe? Bourne Conspiracy. Esse jogo ele é muito legal, assim, pelo menos pra mim que gosto de histórias e gameplay de jogos de espionagem. Ele é um jogo muito legal. Ele conta uma história que dá início ao filme, né? Para os fãs da franquia Bourne, ele seria o início, a primeira missão dele, né? O que seriam as primeiras missões. Ele tem uma gameplay bem interessante para a época que ele saiu, 2008. Ele é pré-covers atuais, blind shooter, ou blind shot. Ele é meio que luta com tiro, então ele faz um pouquinho de cada coisa, algumas não tão bem. Por exemplo, atirar pra mim é um negócio que é muito impreciso, mas ele vale a pena se você é fã de espionagem, desse tipo de jogo. Ele é bem legal pra sua época. Próximo, Piratas do Caribe no Fim do Mundo. Esse é um daqueles jogos que também foram baseados em filme. Ele tenta recriar a história do terceiro filme, incluindo algumas partes, né? Algumas coisinhas a mais na história.
Ele falha muito em questão de gráfico e otimização na versão de Play 3, porém a versão de Play 3 e de Xbox 360 são as duas mais completas. Se você tentar jogar a versão da Steam, você vai jogar a versão que era dos consoles e ele vai ter alguns bugs muito estranhos. Então, vale a pena se você curte, né, a franquia. Eu gosto bastante, sempre tinha vontade de jogar esse jogo quando era mais novo, mas é mais pra quem já é fã da franquia. Ele não é um bom jogo, digamos assim. 007 Bloodstone, eu sou muito fã da franquia 007, sou muito fã do tema espionagem, como disse antes. Esse jogo, ele tenta fazer um pouquinho de tudo, já que ele é uma aventura bond a estilo filme. Então a gente tem perseguições de carros, missões com tiroteios frenéticos, infiltração, passado percebido. Ele faz bem um pouquinho de tudo. Ele não é tão perfeito, não tem, por exemplo, uma mecânica de Gears of War para parte de ação, mas ele é bem legal e diverte bastante. Próximo! Metal Gear Solid 4, um dos primeiros jogos do PlayStation 3, ele foi lançado quase que junto com o console. Ele é muito completo até hoje e, curiosidade, meu jogo favorito até hoje de hoje. Ele otimizou todos os sistemas que o Hideo Kojima já tinha feito, ele inovou trazendo um uso para o controle de movimento, que era novidade para aquela época, o DualShock 3. Ele é um jogo que vai ser portado pela primeira vez fora do PlayStation 3 agora em 2026 e eu tenho um pouco de medo, porque ele vai trazer... Tenho um pouco de medo, na verdade, porque ele tinha coisas que eram licenciadas para a época, por exemplo, dá para usar o iPod, e eu não sei como eles vão fazer. E principalmente por ser multiplataforma nova versão, tirar esses controles de movimento vai dar um impacto na gameplay. Sério, você usava o controle para, por exemplo, trocar a camuflagem em tempo real, para mirar com mais precisão. Tinha um monte de detalhezinhos que eram feitos através desse controle. Então, a versão definitiva sempre vai ser do PlayStation 4, do PlayStation 3, desculpa. Nunca deu para jogar fora. E as novas versões, vamos torcer para elas serem tão boas quanto, mas fico aí com o pezinho atrás. Próximo! Uncharted 3, Drake's Deception. Não tem como ter um Play 3 e não jogar Uncharted. Eu tenho a coleção toda, o 1 e o 2. Eles infelizmente não estão aqui comigo, só com a minha mãe. Mas o 3 foi o que entrou por último, obviamente, né? É o terceiro da franquia. E é um dos meus favoritos. Sério, o 3 e o 4 pra mim são os dois melhores da franquia. O 2 é muito bom, eu gosto bastante, mas esses dois eles aperfeiçoaram em tudo. Gráfico, gameplay... A história é um pouco mais fraca, vou admitir, mas o jogar é muito bom. Então, Uncharted 3 dispensa falar muito sobre ele, porque ele é excelente. Se você nunca jogou, dê essa chance. E tem a versão de PS4 e PS5, né, a coletânea remasterizada. Ela é melhorzinha em questão de performance, não muda muito em questão de controle, mas a versão de Play 3 ainda tem seu valor. Então, uma ótima adesão aí para qualquer coleção de Play 3 e consoles retrôs. Próximo jogo, Dark Souls 2, o terceiro jogo da From Software. Ela inovou em algumas coisas, mas decaiu em outras. Prometeu mais do que cumpriu, mas ainda assim é um excelente jogo. Eu tenho também Dark Souls 1, não tá aqui agora. Um ponto que ele falhou muito, ele prometeu que Luz e Sombra ia ser de uma forma nunca vista antes, e não foi até hoje. Então, é um jogo que vale muito a pena, melhor do que a Scholar of the First Sin, que é a versão com todas as DLCs, mas ele não é tudo isso, tá? Dark Souls 1 e 2, 1 e 3 são bem melhores na minha opinião. Próximo jogo, Metal Gear Solid HD Collection. Cara, essa é uma coletânea bem legal, só não é perfeita porque ela não vem com o primeiro, nunca entendi por quê. Ela melhora um pouquinho ali a resolução, a questão de gráfico, traz o hardware do Play 3 para uns jogos que são de outras gerações, né, gerações passadas, então o jogo performa melhor. Eu sou um pouco suspeito de falar porque eu tenho como favorito o quarto jogo, né, e esse daqui meio que ele inteirou muitas coisas do quarto nessa versão, então eu julgo como um dos jogos necessários para a geração. Um ponto importante de notar, a versão do PS Vita não tem o Peace Walker, não sei porquê, que é um dos melhores, mas ela ainda vale muito a pena. A versão de PS3 e Xbox 360 definitivamente vale muito a pena. Killzone 2,
O Halo Killer que prometeu tudo e mais um pouquinho e não chegou lá. Mas é um jogo divertido. É importante notar que Killzone 2 em TVs de hoje em dia é péssimo. A resolução é muito fraca e é muito difícil de enxergar. Mas o jogo em si é muito divertido. Quem jogou a primeira versão vai se divertir mais ainda jogando Killzone 2. E vai ter uma história bem interessante. Só que vai com as expectativas não tão altas, porque ele prometeu muito mais do que cumpriu na época. Um detalhe muito interessante é que esse jogo ele mantém, assim como no Killzone 3, o co-op local, co-op de sofá, que a gente chama. É coisa que mais pra frente na geração e em vários outros jogos que tinham multiplayer foi sumindo com o tempo. Então, eu recomendo, tenha em mente que vai precisar talvez de um upscaler ou de um monitor que tenha resoluções menores e não jogar em uma TV 4K, mas eu recomendo. Killzone 3, o jogo que extraiu leite de pedra do PlayStation 3, que trouxe os melhores gráficos, uma gameplay super fluida e é um case da geração. Eu acredito que ele seja assim uma das melhores formas de se lembrar de como foi aquele console. Uma história muito boa, ele melhora em muitas situações. O Killzone 2 ele traz uma resolução boa até hoje em dia. É possível jogar em TVs 4K, fica aí a informação. E mantém o couch co-op, que é uma das coisas mais divertidas desde Killzone 1. Bora para a próxima geração, PlayStation 4, God of War 2018. Esse jogo ele tirou leite de pedra do PS4, sério, ele trouxe gráficos espetaculares, uma gameplay muito melhor do que a dos jogos anteriores, na minha opinião. Uma história muito boa e uma duração gigantesca, sério, esse jogo é muito grande. Dos God of Wars da franquia, ele é o meu favorito e eu me divirto muito jogando ele, sério. Esse é mandatório para qualquer um que queira ter uma coleção de PlayStation. Killzone Shadowfall. Esse jogo, ele tem o nome o Killzone, mas ele de Killzone tem pouco. Tecnologia, tiroteio frenético, essas coisas ele tem. Só que ele tenta mais ser um Call of Duty do que um Killzone. O que é triste, porque Killzone ele tinha um estilo próprio, uma narrativa própria, uma história muito boa. E esse aqui ele só é um Call of Duty no mundo de Killzone. Não é demérito ser um Call of Duty, tá? E nem entendo que eu não gosto de Call of Duty, eu gosto. Gostava muito mais antes. Enfim, ele tá genérico. Mas ainda assim, é um bom jogo, na minha opinião. Eu me diverti bastante jogando ele. Red Dead Redemption 2. Esse jogo, ele literalmente trouxe o estado da arte para videogames. Sério, tem muita gente que não gosta porque ele é um pouco burocrático demais, um pouco repetitivo demais em questão de mecânicas. Mas querendo ou não, isso é o máximo que eu acho que a tecnologia vai chegar, pelo menos nessa geração e na anterior, PS4, PS5, porque é impressionante tudo que esse jogo faz. Ele é grande, ele tem uma história muito boa, um gameplay maravilhoso, ele é bonito pra caramba e ele é fluido. E tudo isso em um hardware de 2013, sério, é impressionante. Pra mim é um dos jogos assim, se você tem a geração passada, você tem que ter, porque ele vale muito a pena. Bora pro próximo. Detroit Become Human. Esse jogo da Quantic Dream, ele é completamente focado em narrativa, então ele tem uma gameplay toda centrada em decisões, em fazer o jogo fluir de acordo com suas escolhas. E ele tem uma boa história, porque a Quantic Dreams ela é focada nisso, né? Ela sempre, desde o Play 3 ali com Beyond Two Souls e Heavy Rain, fez grandes histórias até antes, com Indigo Prophecy, enfim. O foco dela é fazer esse tipo de jogo, então já é um jogo que tá bem redondinho. Ele extrai bastante do hardware do Play 4. É um jogo que, assim, ele é muito bom, mas não é pra todo mundo. Se você tá mais na vibe de jogar do que de assistir, ele não é um jogo que vai te surpreender. Ele é muito mais filminho, entre aspas. Bora pro próximo. Metal Gear Solid 5. Sério, era pra ser a finalização com chave de ouro, e de certa forma foi. Apesar de a gente faltar um capítulozinho e algumas respostas, ele é um bom jogo, ele é um excelente jogo do Kojima. Como vocês puderam ver hoje, minha franquia favorita é Metal Gear, de certa forma. Então, pra mim, ele é um excelente jogo para se ter em coleção, é um dos meus favoritos, é uma mecânica bem arredondada pro estilo de jogo, espionagem, ação e aventura. Vale muito a pena, não é a melhor versão, a versão de PS4 e Xbox, a melhor versão acho que é a do computador. E cara, é um jogo que eu recomendo, principalmente se você tiver
bastante tempo para jogar nele, porque ele tem uma história um pouquinho longa e você vai ter que dedicar um bom tempo jogando. Mas é um jogo muito bom, sério, é um jogo muito redondinho, muito legal de jogar, com ideias boas. E eu super recomendo. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, incrível. Pra época, pro console, maravilhoso. Infamous, The Second Son, esse jogo ele veio logo no começo da geração do PlayStation 4 e, sério, ele mudou muito o paradigma. Pra mim, ele é um dos jogos mais bonitos da geração até hoje e mesmo não tendo Ray Tracing, ele atinge gráficos impressionantes, gráficos que são muito bons e, enfim, ele é lindo, é um jogo lindo, não tem muito como descrever de outra forma. Roda melhor ainda nos consoles da nova geração, se você jogar a versão de Play 4 no PS5, ela vai rodar bem melhor e vai ser muito bom, então recomendadíssimo. Days Gone, um jogo de PS4 que eu não tenho muito o que falar, ele veio com o meu console, mas eu acabei não jogando. Acredito que ele seja interessante para aqueles que gostam de mundo aberto, zumbi, essa temática, mas eu mesmo não posso dizer muito. Eu sei que ele não cumpriu com o que prometeu, né? Ele prometeu bem mais do que entregou, mas tá aí. Days Gone. Não joguei ainda. The Witcher 3, Wild Hunt. Bem, esse jogo não tem nem o que dizer contra. É um jogo imprescindível. É um jogo muito necessário para quem tem essa geração do PS4, Xbox 360 e PC. E até hoje ele é um ótimo jogo. Vai sair aí o 4, enfim. Não tem nem muito o que dizer. É um jogo excelente e tem que ter em todas as coleções. Eu joguei ele por quase 100 horas, infelizmente perdi meu save e nunca finalizei por conta disso, mas o que eu joguei estava muito bom. Battlefield 4, também um jogão aí que dispensa apresentação. Foi um dos últimos jogos que a EA fez com amor, assim, você vê que ele era muito completo, ele era muito legal de jogar, ele era bem divertido e diferenciado. Fica aí minha recomendação, Battlefield 4, jogão. Quem tem PS4, Xbox One, não tem como não ter esse jogo. Vale muito a pena. Não sei se o multiplayer ainda existe para as plataformas antigas, mas ele tem um modo história muito bom, então ainda dá para se divertir bastante. Rainbow Six Siege, eu nunca joguei a versão de PS4, joguei a versão de computador, ela é bem legal no computador, no PS4 eu não posso dizer muito. Tenho ele porque veio com console, mas nunca joguei. Mas para quem gosta aí de um multiplayer competitivo, ele deve ser muito bom, ele deve ser muito legal. Mas a versão de Play 4 mesmo eu não tenho muito o que falar. Cyberpunk 2077, esse jogo eu fiquei esperando por muito tempo. A CD Red, ela me surpreendeu muito com The Witcher, então não tinha como não esperar. Porém, quando lançou ele foi bem decepcionante, principalmente para essa geração do PS4 e do Xbox One. Ele não vale a pena nessas plataformas, se eu ser sincero. Aqui eu tenho uma edição de colecionador, porque eu tava muito no hype, então eu comprei logo que foi anunciado. Mas falar que ele é um jogo que você precisa ter na sua coleção de PS4, não. Ele não precisa. Beleza? Bora pro próximo. Death Stranding. Pra mim esse é um jogaço que você precisa ter no seu PS4, principalmente. Ele foi um jogo que me fez recomprar um PS4. Eu já tinha vendido o meu na época, só que eu voltei atrás e comprei. E aí comecei a jogar outras coisas no PS4 por conta desse jogo. Então pra mim ele é um daqueles jogos que você tem que ter no PS4. Então, muito recomendado. Bora pro próximo? Fallout 4. Cara, esse é um dos jogos que eu mais me diverti jogando no PS4. Eu passei muito tempo nele, sério. Eu acho que ele é um dos jogos que você tem que ter, caso você tenha aí uma coletânea de PS4. Se você quer jogar bons jogos dessa geração, Fallout 4, sem dúvida, é um ótimo jogo. Ele não cumpriu tudo que a Bethesda prometeu, porém, com o tempo foi melhorando. As DLCs trazem inovação, trazem melhorias, né, que o jogo precisava ter desde o base, mas ainda assim, recomendadíssimo. Bora pro próximo. Homem-Aranha PS4, pra mim essa foi uma das melhores jogadas de marketing da Sony dessa geração. O jogo é incrível, conta com uma boa história, gráficos deslumbrantes, ele é muito legal de ser jogado, ele é muito bom, muito gostoso, né, o gameplay. Então, recomendadíssimo, não tem nem muito o que falar, só vai e joga, porque esse é um dos jogos que você tem que jogar nessa geração. Bora pro próximo. Horizon Zero Dawn. Esse é um jogo que eu particularmente não gosto. Pode ser meio polêmico isso, mas eu acho ele um jogo meio superestimado. Não foi a melhor jogada da Guerrilla, principalmente por ela deixar de fazer Killzone para fazer Horizon. A história é legal, o mundo é interessante, mas ele é um jogo que se torna repetitivo depois de um tempo. Como eu perdi o save também dele, eu fiquei muito irritado com isso e parei de jogar. Mas assim,
minha opinião, não quer dizer que você não deva ter esse jogo, porque ainda assim ele extrai bastante do PS4, ele tem uma história muito interessante. Se você gosta de jogo de mundo aberto, com uma história envolvente, ele pode ser recomendado sim, beleza? Bora pro próximo. E por último, Sombras de Mordor, uma história da Terra-média. É um jogo que eu recomendo pra caramba, ele é muito legal, ele tem aquele sistema Nemesis que infelizmente tá preso na franquia, não foi pra mais nenhum jogo por causa de patente. Ele é um jogo bem divertido, com mecânicas de escalar, com mecânicas de stealth que são muito bem feitas, né, muito bem programadas. Recomendadíssimo. Essa versão que eu tenho, ela vem com o DVD do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Cara, é um dos melhores jogos que eu já joguei no PS4, foi um dos meus jogos favoritos de jogar, zerei ele, joguei muitas vezes só pra ficar andando por aí, fazendo as coisas essas do mundo, vale muito a pena. E pra finalizar, Exit, do PSP, meu único MD, ele nem tá dentro da caixinha, ele tá dentro do PSP. Cara, é um joguinho muito divertido, muito legal, que vale muito a pena se você é dono de um PSP. Ele tem pra Nintendo DS também, eu descobri muitos anos depois. E, cara, é bem divertido, sério, é um joguinho de passar o tempo ali que vai ser desafiador e recompensador ao mesmo tempo. Então, isso finaliza esse bônusinho do PSP. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Um joinha, um like, um comentário, isso ajuda demais o canal. Eu sou Haru, valeu, falou, fui!